Sérgio Tavares, jornalista português, diz que o Alexandre de Moraes do STF tem ligação direta com o PCC, organização criminosa. Ele disse que os áudios vazados da Vaza Toga no Senado Federal, ele disse que Tagliaferro, um dos assessores do Alexandre de Moraes, está sendo ameaçado de morte pelo PCC, que é uma ordem que foi dada pelo próprio ministro. E nós estamos vendo isso acontecer no solo brasileiro, um jornalista português colocando isso no ventilador, essa sujeira. E também, mais de 42 cidades, disse a Rede Globo, eu acredito que é muito mais, é todo o Brasil, já são controladas as eleições pelo PCC e Comando Vermelho. E eles investiram somente em 2022 8 bilhões de reais para candidaturas de milicianos, terroristas, criminosos do PCC e Comando Vermelho para adentrarem nas câmaras municipais, no Senado Federal, no Congresso e até um presidente da República. Então, como é que está o Brasil, hein? Alexandre da Medicine News e vamos às notícias. Relatório chocante. PCC compra eleições em todo o Brasil, em mais de 42 cidades. Eu acredito que é muito mais do que isso. E o STF sabia, disse o jornalista Sérgio Tavares, que veio de Portugal. O jornalista, em depoimento ao Senado Federal no Congresso, a revista Oeste, ele afirmou que há conexões diretas, perigosas, entre o ministro Alexandre de Moraes e o PCC. PCC é uma organização criminosa que atua no Brasil, em outros países, até mesmo nos Estados Unidos e até na China, né? A acusação vem acompanhada de áudios vazados daquele ex-ajudante, juiz, braço direito de Alexandre de Moraes, né? Tagliaferro, o nome dele, em que um assessor do TSE relata ameaças e perseguições. E nesses áudios, Sérgio Tavares colocou, né, para todos ali, senadores e deputados, escutar. Sérgio Tavares diz aqui que também o ministro Gilmar Mendes tem ligação de ter levado o PCC em tempos passados para Portugal. Então quer dizer que não é só o Alexandre de Moraes, também o Gilmar Mendes. É uma informação muito preciosa que ele vem nos passando. Então o PCC vem controlando as eleições no Brasil, né? E agora eles querem partir para até outros países. É comum que as pessoas que se tornam alvo, disse ele, alvo do ministro Alexandre de Moraes, ou que passam a ser seus opositores, apresentem queixas de que o PCC estão na sua cola, né? Sim, ninguém costuma ter coragem de fazer queixas desse gênero contra Moraes sobre risco de perseguição implacável. Essa denúncia de Tagliaferro dos seus áudios vazados só veio à tona porque foi gravada de forma oculta. Ele temia por sua vida e pela sua família. Muitos alvos da direita foram mortos nos últimos tempos, entre vereadores, prefeitos e o próprio Bolsonaro, que foi esfaqueado numa tentativa de assassinato. Tudo isso, diz ele, a mando dos grupos terroristas, organizações criminosas, PCC e Comando Vermelho, né? Por que você escolheu se aprofundar nesse tema? Porque sou a única pessoa no mundo a produzir um documentário desse jornalista Sérgio Tavares, que ele está criando documentário, já está saindo, que expõe Alexandre de Moraes. Então ele está dizendo aqui que são os ministros, né, do STF que têm dado cobertura, né, aquela canetada, beneficiando essa organização criminosa. Aí você começa a entender o porquê que o governo Lula não quer que PCC e Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas, que o Trump quer fazer isso. E eu acredito que o Trump vai fazer. O Brasil não quer que seja classificado desse jeito, mas o Trump, os Estados Unidos, querem que sejam classificados como grupo terrorista, para que eles possam agir judicialmente aqui no Brasil
e fazer uma faxina, uma limpeza desses criminosos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, entre outros países, e colocá-los naquela prisão de segurança máxima de terroristas que foi feita pelo presidente Bukele de El Salvador. É isso que nós estamos observando, e que o Trump faça isso realmente, porque eles estão muito já fortes aqui no Brasil e já com ramos ramificados nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. Já foram diversas pessoas presas do PCC e do Comando Vermelho lá nos Estados Unidos, na gestão de agora. Eu também hoje, aqui até o Space Liberdade no X colocou urgente. Relatório aponta 42 cidades no Brasil, ou seja, eu acredito que é o Brasil inteiro já, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas principalmente, tiveram interferência de facções criminosas nas eleições municipais de 2024, com o PCC investindo 8 bilhões de reais em seus candidatos. Por isso que você vê aqui no estado do Rio, a filha, né, de um traficante perigoso está aí como vereadora lá em Duque de Caxias. Então eles estão investindo bilhões de reais. E a democracia, que o STF, Alexandre de Moraes, gosta de dizer que nós vivemos uma democracia. Que democracia é essa? Onde facções investem 8 bilhões e um cidadão comum brasileiro patriota que quer se candidatar a algum cargo não tem dinheiro nem para comprar uma camisa, fazer alguma faixa, alguma coisa, alguma propaganda paga. Eles investem 8 bilhões. Então não existe democracia. Existe uma organização criminosa por trás disso. E as eleições não são limpas, não são seguras, como eles gostam de dizer. Elas são supervisionadas pelos terroristas, pelas gangues criminosas do nosso país, aonde esse jornalista Sérgio Tavares diz claramente que o STF passa a mão na cabeça desses criminosos por causa disso aqui, ó. É o que indica um relatório sigiloso sobre as eleições municipais do ano passado, as eleições de 2024, ao qual, de acordo com o programa Fantástico, descobrimos todos, né, que pelo menos 42 cidades, a maioria do interior brasileiro, tiveram interferências de grupos criminosos nos resultados eleitorais. Só no estado de São Paulo, para a gente tentar realmente ter um escopo do que está em curso, pessoal, o PCC, o primeiro comando da capital, teria investido 8 bilhões de reais no apoio a candidaturas. Que o PCC já tenta intervir e influenciar o processo eleitoral, escolhendo seus candidatos apadrinhados e abençoados com essa chancela do crime organizado, não é novidade para ninguém, mas no momento onde você toma dimensão e um valor obsceno como 8 bi, aí a gente começa a perceber que talvez o nosso processo eleitoral já esteja viciado na origem, né, mano? Exatamente, Marinho. Isso é muito preocupante. Eu diria que o maior risco que a democracia brasileira corre hoje é justamente a infiltração do crime organizado, gerando uma série de distúrbios no processo eleitoral, uma série de distorções e de concorrência absolutamente desleal. A gente tem relatos de cidades no interior do Nordeste onde há pouca infraestrutura de segurança pública e o investimento massivo do crime organizado para o domínio dessas regiões com o objetivo de estruturação da sua logística de distribuição. Então, é muito conhecido o chamado polígono da seca nos estados ali do Nordeste. Tem também o polígono da maconha, um polígono Sim. de construção, de cultivo e de distribuição logística da droga, que acaba depois sendo ecoada para outras regiões do Brasil e até para fora do Brasil. E para fazer com que esse escoamento da produção ocorra sem distúrbios, o crime organizado tem infiltrado a sua influência no poder público, financiando campanhas não apenas de prefeitos, mas também de vereadores. Então, você tem situações em que não apenas a prefeitura está aliada ao crime organizado, o que é extremamente grave, mas como o poder legislativo também, em boa medida, está alinhado com
o crime organizado, o que gera uma situação extremamente difícil de lidar, porque um vereador de oposição fica completamente de mãos atadas. Imagine a situação em cidades que muitas vezes têm um efetivo policial muito pequeno, porque a gente está falando de cidades com a população pequena, cidades que antes eram pacatas, de repente passam a estar controladas pelo crime organizado e sem qualquer capacidade e infraestrutura para que o poder público honesto possa contra-atacar. Então é uma situação muito perigosa que precisa realmente de uma atuação integrada do poder público estadual e federal, porque se depender do poder local, a gente vai acabar vendo uma tomada de territórios por parte do crime organizado. E isso é muito arriscado para o futuro da nossa... Para você ver, né? Então eles do STF, do Poder Judiciário, ou da Polícia Federal, do Lula, eles estão atrás do Bolsonaro dia e noite, 24 horas por dia, querendo prender generais de exército, que não cometeram crime nenhum, não fraudou a eleição, nada disso. Eles estão atrás de Bolsonaro, de Ramagem, delegado da Polícia Federal, que nunca cometeu crime nenhum. Enquanto que os criminosos, eles fazem vista grossa. Por isso que o Sérgio Tavares tem razão. A gente tem que acreditar nisso. Porque eles estão fazendo vista grossa para esse absurdo. Eles estão crescendo a cada dia, já tomaram o poder e as eleições não são seguras. E esse rapaz aí está um pouco atrasado, esse jornalista da Jovem Pan. Porque ele diz que está afetando a democracia. Isso já afetou a democracia. Não existe democracia. Se você vai votar e a facção investe 8 bilhões nos candidatos, e ele diz só para vereador e prefeito. Não, é para presidente da república, para prefeito e senador, todos os políticos parlamentares que existem. Eles estão investindo, até para juízes que não fazem parte de eleições. Eles devem estar investindo também. Essa é a minha opinião. Então, que democracia é essa? Ao invés de eles estarem gastando tempo perseguindo e abordando esse tipo de criminosos, que o Trump quer fazer isso lá de fora dos Estados Unidos, classificá-los como terroristas, não, eles estão preocupados com os bolsonaristas. E atrás de Bolsonaro, que ele roubou joia e relógio. Poxa, isso aí já passou de todos os limites. O povo brasileiro já está vendo a realidade e a sujeira já vem saindo quase toda debaixo do tapete, não tem mais como esconder. Só com o PL da fake news, para poder fechar e calar a boca, censurar de vez a democracia que ele diz aí que existe. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.